Bom, e dando continuidade no nosso assunto, no nosso tema, na nossa construção e em nossa formação, nós vimos até aqui as questões que permeiam os impactos diretos nas famílias brasileiras, que são a cesta básica, o poder de compra da nossa moeda, o real, a inflação. O porquê que as famílias precisam de alternativas de trabalho para poder aumentar a sua renda, porque o salário mínimo não é o mínimo adequado, o mínimo necessário para que uma família possa viver no Brasil. Com o salário mínimo atual, uma família ela apenas sobrevive, né? E aí, por conta dessa condição, o endividamento das famílias brasileiras aumentam drasticamente. E essa é a questão que nós iremos tratar atualmente. Bom, uma vez que uma família sobrevive com 2 salários mínimos, com um custo de vida de 4, ela precisa buscar alternativa de trabalho, que vai vender água no farol, vai fazer unha, sobrancelha, cabelo, vai pintar, vai se virar, porque precisa se suprir. E nós falamos sobre isso no último vídeo. Mas que, mesmo assim, há questões que fazem com que as famílias se endividem, como, por exemplo, a questão de saúde. Então, se um filho tem uma questão de saúde, primeiro que o atendimento da saúde do Brasil está muito aquém da dignidade da pessoa humana. E aí isso faz com que as pessoas acabam tendo que ir buscar um hospital particular, buscar um convênio médico, acabam tendo que comprar remédio e coisas que não estão preparadas no orçamento. E aí isso também pode acrescentar para as famílias uma dívida. As pessoas precisarem comprar produtos de primeira necessidade para dentro de casa, como, por exemplo, um fogão, uma televisão, uma geladeira, e aí acabam se endividando, né? Dívidas que muitas são necessárias, mas que outras as famílias poderiam evitar caso tivessem um conhecimento sobre finanças, economia familiar, minimamente, né? Minimamente, poderia se evitar esse endividamento. Mas que quando se trata de questões pontuais, como por exemplo as questões de saúde, que não estão preparadas ali no orçamento, de você ter que comprar um remédio, você ter que gastar com transporte até o hospital, até o médico, até um tratamento, etc. Isso faz com que também as famílias se endividem. Mas o fato das pessoas não ganharem pouco, ou melhor, o fato do salário mínimo não ser o adequado, faz com que as pessoas não tenham as condições de comprar os produtos à vista, por exemplo, também. E aí onde as pessoas entram no financiamento para comprar uma geladeira, um fogão, que são itens que você precisa ter dentro da sua casa para ter dignidade, não é? E da forma com que é feito aqui no Brasil, quando você compra, e o pobre, que é o mais impactado com isso, que compra uma geladeira a crédito, compra a geladeira no crediário, por exemplo, acaba pagando 2 geladeiras. E aí, se no meio do caminho essa pessoa perde o emprego, pronto, o endividamento vem também. Então, as famílias brasileiras precisam necessariamente passar por uma capacitação financeira para ter mensurado a utilização dos seus recursos, que já são escassos, para que justamente ela não se endivide. E uma vez que o endividamento das famílias brasileiras alcança níveis altos, o país perde credibilidade, porque não demonstra para os outros países que ele paga suas dívidas. Olha a importância de se compreender, os aspectos da microeconomia, como o endividamento das famílias brasileiras. Mas é óbvio que são coisas que vão se complementando. A taxa de juros alta, o salário mínimo que não corresponde ao mínimo necessário, a falta de capacitação das famílias brasileiras para administrar os seus recursos, as famílias tendo que
trabalhar mais no seu horário de folga para poder complementar a renda. Então são aspectos que fazem com que as famílias se endividem. E não são isolados. Por isso que não dá para entender como isso acontece sem compreender cada fator desse isoladamente para depois entender o todo. O endividamento das famílias se dá muito pelo valor pela taxa de juros dos financiamentos. E essa é uma questão que o governo federal precisa tratar, que é a parte que lhe cabe, mas a parte que cabe às famílias, que é se capacitar financeiramente para que não se endivide, também precisaria ser feita, né? Então, porque se as famílias alcançam esse nível de endividamento muito alto, todos nós perdemos com isso, certo? Espero que tenham gostado e fique atento para o próximo vídeo.